Fala galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Hugo da Chácara Rica Floresta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar, estou aqui de frente pro plantio, para os eucaliptos. A gente tem uns eucaliptos altos aqui e eu quero falar exatamente de a qual altura eu devo podar as minhas árvores, né? Limitar a altura das árvores, né? Porque como a gente tem um plantio que tem intuito de colheita de frutos e até a colheita da madeira também, que normalmente é deixada a madeira crescer livremente, aqui a gente tem uma dificuldade em fazer isso, né? Algumas pessoas até trabalham com essa estratégia, mas normalmente quando você deixa uma árvore como um eucalipto ou um mogno crescer livremente, ele fica tão grande que na hora da derrubada, tudo que tiver por baixo corre risco, né? Então vamos supor, imagina você daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Em diferentes idades você faz manejo dessas árvores. Vamos supor que daqui 10 anos você tem um mogno lá que cresceu livremente, né? E ele está com 15 metros. Na hora de você fazer essa poda, você tem dois problemas, né? O primeiro é como você vai subir a 15 metros para fazer a poda, né? Uma poda arriscada, você tem que ter técnica. Nem todo mundo vai ter esse tipo de preparo, né? Eu mesmo não tenho. E se eu for derrubar ele por baixo, né? Eu quero fazer o desbaste dos mognos, né? Eu tô com muitos mognos na área, estão sombreando demais, eu quero derrubar embaixo. Um mogno de 15 metros, a chance de eu acertar um limão que em 10 anos vai estar no auge de produção, vai estar te dando 100 quilos de limão por ano, é muito grande, né? Então normalmente a gente não costuma deixar eles crescerem livremente, a gente corta a cabeça deles. Mas aí a qual altura, né, eu devo cortar? Então eu acho que tem várias questões nessa decisão. Primeiro a gente tem que entender que o nosso plantio agroflorestal ele é estratificado, né? Então assim como a floresta, eu tenho árvores que emergem para fora da floresta, por isso são chamadas de emergentes. Árvores de extrato alto, que são aquelas árvores que estão praticamente a pleno sol, a única que está acima delas são essas poucas emergentes, né? Que normalmente são 20% ali da sombra, e essa sombra vai variando de acordo com o ano, né? Temos extrato médio, que são árvores que já estão mais sombreadas abaixo dessas de extrato alto, e temos extrato baixo, que são árvores que são muito sombreadas. Que hoje em dia a gente tem poucas espécies para trabalhar assim, uma bem conhecida é o café e outra é o cacau, né? Então tá, se eu preciso dessa floresta estratificada, e por exemplo, nessa linha aqui, a gente tem uma goiaba, a gente tem um abacate, né, que são extrato alto. O meu emergente ele precisa estar razoavelmente acima dessas aí, né? Então, se eu assumo que eu vou trabalhar com o meu abacate entre 3 e 4 metros de altura, o meu emergente ele já é empurrado para 5 ou 6, certo? Se eu podar ele com menos do que isso, a copa dele vai ficar entrando na copa do abacate, não vai ficar legal, entendeu? Então eu diria que eu ainda estou experimentando isso, né, também, mas eu diria que uns 2 metros aí estaria bom. Mas tem outras variáveis. Nem todo mundo se sente confortável para subir a 5, 6 metros de altura, né? Tem gente que sobe mais, mas muita gente não se sente nem confortável nem a isso. Então vamos supor que você fala, não, 5 metros é o meu limite, é o tamanho da minha escada. Eu não quero uma escada maior que isso, porque eu não quero subir mais alto que isso. Então eu terei que manter esse abacate até uns 3 metros, né? E aí eu posso... Isso não é uma coisa que, gente, se você decidir hoje, depois você não vai conseguir mudar. Você consegue mudar. Você podou ali a cabeça do eucalipto, você vai depois permitir que um galho suba e cresça um pouco mais, e ele fica um pouco mais alto do que a primeira vez que você podou, né? Com os emergentes isso ainda é mais fácil. Com o alto também isso é possível, mas quando você poda a cabeça dele, ele tende a ter muito galho lateral, então fica difícil você colocar ele alto mesmo, né? Mas aí vamos supor que vamos trabalhar nessa situação de que eu quero que meu emergente só tenha 5 metros. Bom, se meu emergente só tem 5 metros,
E meu abacate teria que ter só uns 3, né? 3,5. Na monocultura, no convencional, muita gente trabalha com abacate desse tamanho. Se eu trabalhar com esse abacate aqui, eu não posso ter um extrato médio, muito menos um baixo abaixo dele. Já é comum a gente não colocar o extrato baixo abaixo do médio na mesma linha. Certo? A gente passa esse extrato médio para outra linha. Porque aí eu tenho um espaço maior entre esses extratos. Então, se eu tenho esse abacate com 3 metros e meio, até um café é difícil eu ter embaixo. Porque o café, uma hora, ele vai chegar a 2 metros, 2 metros e pouco, até mais. Então eu posso trabalhar dessa forma, mas eu trabalharia só com o emergente e o alto. Né? O emergente, no caso, o eucalipto, porque madeira mesmo, normalmente a gente vai botar na linha do médio. Né? Então, eu trabalharia só com o alto ali e posso vir com os cafés ali mais baixinho e tudo mais. Então, esse tipo de decisão limita o que você consegue colocar na linha. Agora, se eu já trabalho com meu eucalipto de 6 a 7 metros de altura, depois eu consigo ter o abacate a 5. E aí eu consigo ter um extrato baixo a 2 metros, né, de altura, um café, né? Quem sabe até um limão. Aí é uma polêmica, né? Porque muita gente diz que não, mas a gente tem que fazer os testes, né? Pra ver. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um eucalipto aqui que eu acho que tá chegando nessa altura. E aí eu vou subir lá e medir e mostrar pra vocês. Provavelmente eu vou podar ele para já limitar a altura do meu eucalipto e para mostrar para vocês como é que é feito o manejo. No caso específico do eucalipto, tem uma coisa que é muito importante a gente chamar a atenção, que é ele fica muito fino. Então vocês podem ver aqui, ó, que mesmo ele já tendo por volta de 5 metros de altura, eu ainda não medi, ele tá fino ainda. Então ele balança. Então é um pouco perigosa essa poda, principalmente quando você quer encostar a escada nele. Ele termina não segurando a escada se a escada for pesada, né? Então tem aí as suas nuances. Normalmente a gente amarra a escada na árvore, mas se a árvore está muito fraca, também isso não adianta muito. Dependendo do jeito que está o eucalipto, a gente consegue forçar ele a abaixar e poda aqui no chão mesmo. Ele é bem flexível, enquanto ele está fino assim, certo? Então também é uma estratégia. Vamos lá. Então, pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês como é possível fazer essa poda do chão. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Então, como vocês podem ver, a planta vem até a gente, só a gente cortar. No caso que o eucalipto está fino, né? E quando ele está grosso e ele aguenta a poda, a gente vai subir lá, né? Com a escada. Aí fica mais fácil apoiar a escada, amarrar a escada, certo? Então, pessoal, amarrei a fita lá na ponta do eucalipto. Ó, o céu tá um pouco claro, fica ruim de ver, mas dá pra ver que ele tá indo lá. E a gente pode ver aqui, ó, que mais ou menos onde é que eu pensava em podar, ele tá me dando 5 metros, certo? Vou ajustar o foco aqui para vocês verem. Tá ruim de focar, né? Mas ali, ó, dá pra ver, 5 metros. Então, se estamos pensando em 5 metros, já tá na hora. A minha ideia no futuro é manter as árvores emergentes um pouco mais altas do que isso, próximo de 7 metros. Mas o eucalipto eu vou manter a 5 porque daqui um tempo eu pretendo substituir ele por essas duas que vocês estão vendo aqui, ó, ipê e sucupira. E aí elas sim eu vou deixar crescer um pouco mais, vão estar mais espaçadas, eu vou ter menos manejo nelas, né, podas
anuais, assim, eu vou fazer menos nelas. Vou deixar elas crescerem mais livre, que é para produção de madeira. Vou só podar a cabeça lá com 7 metros, né? E aí eu consigo espaço para minha goiaba e para o meu abacate crescerem. Aí vamos supor que você decidiu, né? Então, meu emergente vai ter 7 metros. Como eu planejo essas podas, né? Eu quero, nessa linha aqui eu quero o abacate pequeno, né? Então minha primeira poda no abacate, eu já fiz aqui, ó. Então aqui, como vocês podem ver, ó, já tá podado. É essa poda que a gente tá falando, é o olho aqui, ó. Né? Podamos o olho. Vamos ver qual altura a gente podou? Vou medir aqui. Então, pessoal, eu medi aqui e eu podei a 1,20, né? Uma poda bem... Para agrofloresta é uma poda bem baixa, né? Mas como tá aqui na rua, eu não queria ter um abacate tão grande, né? E aquilo que eu falei para vocês, nessa linha eu não tenho um extrato baixo, né? Vou ter intercalado o café mais distante das árvores. Então vamos supor que eu queira que fique por volta de 4,5 metros. Então eu fiz a primeira a 1,20, a próxima eu teria que fazer mais 1,20 de altura, 2,40. Aí ele vai rebrotar 3, que a gente vai conduzir mais 3 galhos, né? Aí eu conduzo esses 3 galhos, podo esses 3 galhos a mais 1,20, eu tenho 3,60 na terceira poda. E eu tenho mais galhos laterais. Aí a minha última poda eu faço a altura que eu quero, 4,5, 4,80. Então, eu fiz a primeira poda, aí eu posso conduzir 3 ou 4 galhos. Vamos supor que eu conduza só 3, né? Se eu conduzir 3 galhos, ele está com 3 galhos. A minha segunda poda eu conduzo mais 3 em cada um dos 3, ele vai ter 9 galhos. A minha terceira poda eu conduzo mais 3 em cada um dos 3, vai ter 27 galhos. 3 vezes 9, 9, 18, 27. Certo? E a minha última poda é para limitar a altura. Então eu já tenho 27 galhos produtivos. Já é um número bacana de galho, né? A gente pode vir até mais. Aí você tem que reduzir o intervalo entre essas podas. Então você tem que calcular essas podas para saber a altura que você quer chegar. Por exemplo, no caso do limão, se eu podo ele com 1 metro e eu só quero que ele tenha 3, a minha próxima poda é melhor que seja mais curta, né? Talvez 60 centímetros. Aí ele vai ter 1,60, a próxima poda 50 centímetros, 2,10. A próxima poda perto dos 3, depois eu conduzo ali. E aí eu tenho mais galhos laterais, que são os galhos mais produtivos. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar. É interessante quando você fala assim, eu tenho abacate na linha. Então estuda o abacate. Mesmo que seja o método de plantio convencional, as podas convencionais, você estude e vê o que você pode trazer para cá, quais são as melhores práticas. Lembrando que a gente aqui tem estratificação, então o pessoal lá normalmente mantém a planta muito baixa, porque eles não têm nenhuma planta abaixo dela, né? Então a gente já é diferente. Então a gente pode talvez chegar a um plantio bem parecido no caso do limão, né? Que o nosso limão é o que vai ficar por baixo. Aí a gente pode fazer uma poda bem parecida com a convencional. E o abacate a gente já mantém ele mais alto, né? Então vamos lá ver o limão. Então galera, esse aqui é o limão aqui, campeão aqui da chácara. Com 1 ano e meio, olha o tamanho que ele tá do meu tamanho já quase. Então ele tem quase 1,80 m já. E já foi feita uma poda aqui para limitar ele. Essa poda foi feita a menos de 1 metro, uns 80, 90 centímetros. E aí já foi feita outra poda aqui. Então essa parte aqui, esse talhão é como se fosse uma miniatura, né? A gente vai deixar bem pequeno. Aqui eu tenho uns 15 centímetros só, já foi feita outra poda. Pra gente ter mais galhos laterais, certo? E aqui eu tô conduzindo 3. Né? Aqui eu tô conduzindo mais 3. E a gente vai deixar ele um pouquinho mais e vai podar.
Então vai ficar tudo à mão. A ideia com esse limão aqui, isso é um teste ainda, né? Mas na monocultura isso já é feito. A ideia com esse limão é colher os limões todos à mão, não precisa subir em nada, é muito mais prático, né? Mas para isso, pessoal, ó, vocês podem ver que nessa linha a gente tem o eucalipto, mas a gente não tem nenhuma árvore que vai ficar permanente. No futuro vai ficar só o limão, a gente vai retirar os eucaliptos, vão ficar os limoeiros, né? Aí na outra linha, só 3 metros para lá, é aquela linha que a gente estava. Então o pessoal às vezes pode falar, mas aí não vai estar estratificado. Não, vai estar sim, porque ali do lado você vai ter árvores, 3 metros só. Então eu tenho esse limão aqui e o meu abacate está lá, ó, na diagonal. É nessa onde é que minha mão está apontando aqui, certo? Então daqui até aquele abacate eu vou ter uns 5 metros, porque está na diagonal, né? E esse abacate, ele por um lado, ele cresce mais que 5 metros, concorda? Mesmo a gente podando, ele vai crescer mais que 5 metros. Então a ideia é que ele esteja mais alto, por isso esse limão tem que ficar bem baixinho se eu quero o abacate baixinho. Então essa é a lógica, pessoal. Então se esse abacate ele ficar até 2,5, que é a ideia aqui, talvez até um pouquinho mais, se ele ficar até 2,5 aí, ele já está com 1,80, né? Falta só 70 centímetros, né? A gente vai controlar ele agora. Já abriu bem, já está produzindo. Então aquele abacate ele tem que ficar... Quando ele chegar aqui próximo do limão, ele tem que estar pelo menos mais alto que isso, né? 3,5, 4 metros. Então a ideia é essa, lá na base lá dele. Ele está baixo, como a gente mostrou, 1,5 metro por ali. Só que a gente vai deixar os galhos subir para fazer a próxima poda. Vamos demorar a fazer. Então vamos fazer a próxima poda provavelmente com 3 para já ficar mais alto. E vamos deixar os galhos subir mais um pouco. E aí quando ele chegar aqui acima desse limão, ele vai estar a 4,5 metros. Então ele vai estar 2 metros pelo menos a mais. Ou até mais, né? A gente com o tempo vai vendo e analisando e vamos mostrando para vocês. Então... Se você não é inscrito, se inscreve, toca no sininho, exatamente para você não perder esse tipo de dica. Mas o vídeo não acabou não, vamos lá. Bom, aqui eu tenho o limoeiro, ali eu tenho outro limoeiro. Ele está bem aqui assim, ó. São 5 metros entre o limão e outro. Então aqui sim eu consigo colocar um café no meio deles. Quem sabe um dia os limoeiros cheguem bem perto do café, mas aí eu posso manejar ou escolher tirar o café, né? Não tem problema. Ainda mais que eu estou plantando de semente. Mas o ideal são os limoeiros mesmo, né? E a gente vai ter as emergentes na linha de lá, na linha do alto. Normalmente a gente colocaria a emergente aqui, na linha do limão, né? Porque aí você tem muito mais espaço entre a emergente e o limão. Nesse caso a gente colocou naquela linha porque é a borda do talhão. Então para vocês verem como a gente não precisa ficar preso à receita, né? Como eu estou na borda do talhão, a minha emergente ali na hora de derrubar ela é muito mais fácil, eu derrubo ela para a estrada. Aí ela não cai em cima de nenhuma árvore minha, entendeu? Então eu posso aproveitar a borda ali para deixar as emergentes crescerem um pouco mais, para eu ter uma facilidade maior de podar elas lá. Mas normalmente minha emergente estaria com o meu extrato médio baixo e a alto estaria só com o baixo. Então o abacate estaria com café só na linha ali, no futuro, né? No início a gente planta diversas coisas, como vocês sabem. Eu vou colocar os vídeos aqui na tela para vocês, para quem não conhece ainda, ver os métodos de plantio. Mas no futuro, depois eu colher tudo, colher mandioca, hortaliças e tudo mais, ficaria então meu extrato alto e meu extrato baixo, que seria aí abacate e café, poderia ser manga e café, manga e limão cravo é extrato baixo. E na outra linha, em que eu tenho o meu limão Tahiti, que seria um extrato médio, médio baixo, né? Ele está entre os dois. Aí eu teria o meu emergente, a minha madeira, o meu mogno, o meu IP, né? Normalmente seria assim. Mas aqui é um exemplo claro de que você não precisa seguir uma receita, você tem que entender a lógica.
Então, se eu estou na borda do canteiro e eu deixo minha emergente subir mais que o alto, eu consigo, tenho essa coragem de podar, tenho meios para podar ele mais alto, então é interessante botar na borda do emergente porque eu consigo derrubar ele para fora do plantio, ele não vai acabar quebrando as minhas plantas, certo? Bom, pessoal, então por hoje era isso que eu queria mostrar, mais para vocês entenderem os mecanismos, vão acompanhando aí que a gente vai vendo a evolução aqui para você repetir aí na sua casa, né? Não cometer os mesmos erros que eu. Todo mundo comete erros e é interessante a gente ir analisando os casos das outras pessoas para não cometer o mesmo erro. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo.